O sol nasce devagar sobre a caatinga como quem não tem pressa de iluminar o que já conhece. A terra ressecada de São Bento do Cerrado acorda com o cheiro de café passado no pano e fumaça de fogão a lenha. Um lugar onde o título de coronel ainda vale mais que a lei escrita, e a voz de um homem rico pode enterrar qualquer verdade. Joaquim Pedreira tem 31 anos e atravessa o terreiro da Fazenda Vale das Promessas com o passo pesado de quem carrega algo que não está nos ombros. Macacão de couro, chapéu de palha gasto, mãos grossas do trabalho apertando o cabresto de um cavalo baio. Viúvo há 3 anos, Rosinha foi levada pela febre amarela numa semana de setembro, e ele, desde então, vive como quem ainda não decidiu se quer continuar vivendo. Seu genuíno, o capataz de 65 anos, aparece na porta do paiol com um recado do coronel Avelino Fontes. Quer fechar a compra das reses essa semana. Joaquim olha para o horizonte onde a terra seca encontra o céu branco e diz apenas que vai lá na terça cedo, que quer terminar logo o que precisa ser feito e voltar para onde o silêncio não cobra. A fazenda do coronel é o dobro do tamanho de qualquer outra propriedade da região. Casa grande de adobe pintada de branco, varanda comprida, jardim com flores que não crescem no sertão, mas crescem ali porque quem manda assim quis. Quando Joaquim amarra o cavalo no mourão naquela manhã de terça e caminha em direção à porta da frente, uma voz vinda do corredor lateral o para. Uma voz alta e raivosa que faz os pássaros levantarem voo do telhado. No corredor, Mariana Fontes, 23 anos, filha única do coronel, está de pé com os braços cruzados e o rosto vermelho de raiva. Na sua frente, agachada recolhendo os cacos de uma travessa de porcelana chinesa, está Conceição Barros, 20 anos, empregada da casa há 2 anos. Conceição tem os dedos manchados de café que derramou quando tropeçou de cansaço. Ela trabalha desde as 4 da manhã sem parar. Seus olhos cor-de-mel estão fixos no chão, não de vergonha, mas de cálculo. Sabe que se olhar para cima vai chorar. E não vai dar a Mariana essa satisfação. Olha o que você fez, berra Mariana. Essa travessa veio de Recife, era da minha mãe. Que mão sem jeito, que desastrada. 3 outras empregadas observam pela porta da cozinha sem se mexer. Conceição pede desculpa em voz baixa e diz que paga a travessa. Mariana ri com crueldade. Você paga? Com o quê? Com o salário de miséria que meu pai te dá por bondade? E então ergue a mão. O estalo do tapa no rosto de Conceição ressoa pelo corredor como o sino da pequena capela na hora de missa. Conceição endireita a espinha. Fica de pé. A face arde, mas os olhos não derramam. Ela engole o choro como quem já aprendeu que lágrima de pobre não sensibiliza rico. No vão do corredor, Joaquim observou tudo desde o primeiro segundo. Ficou imóvel. Sentiu algo dentro dele rachar como madeira velha que resistiu anos e de repente não pode mais. Mariana se vira, vê Joaquim, compõe o sorriso de filha de coronel e diz que o pai está no escritório. Passa por ele como se o corredor fosse um palco e a cena tivesse encerrado. Joaquim não responde. Seus olhos vão para Conceição, que abaixa a cabeça e continua recolhendo os cacos com mãos que não tremem. Na reunião que se segue no escritório do coronel Avelino, homem de bigode branco e escrivaninha de jacarandá, postura de quem nunca precisou pedir licença para entrar em lugar nenhum. Joaquim senta e trata de gado, números, prazos, preços, enquanto sua cabeça permanece no corredor lateral. No rosto quieto de Conceição Barros. Na dignidade que ele viu onde não esperava encontrar. Nos dias seguintes, ele volta à fazenda do coronel 2 vezes com pretextos de negócio. Na segunda vez, encontra Conceição na horta, de joelhos entre os canteiros de coentro e cebolinha, sem chapéu, sob o sol das 10 da manhã. Os ombros curvados carregam anos de cansaço que ela nunca se permitiu contar. Joaquim para na beira da horta e pergunta se ela está bem, de um jeito que deixa claro que quer saber a resposta de verdade. Ela olha para cima, vê os olhos do homem sem maldade, não sabe bem o que fazer com esse tipo de olhar e responde apenas: Estou, seu Joaquim. Obrigada por perguntar. Volta ao trabalho, mas algo muda no ângulo dos ombros, 1 centímetro a menos de curvatura, como se o peso tivesse aliviado um palmo. A cidade, que nunca perdoou nem esqueceu, logo começa a murmurar. Dona Braulia, comerciante de 55 anos e memória viva de São Bento do Cerrado, está na venda pesando farinha quando espalha para as mulheres na fila. Vou dizer o que eu vi com esses olhos que a terra ainda não comeu. Joaquim Pedreira voltou na fazenda do coronel 3 vezes essa semana. E não era para ver boi não. Mariana soube, e Mariana não era mulher de deixar barato. Foi então que o pior aconteceu. Com o veneno próprio de quem foi contrariada pela primeira vez na vida, Mariana tramou a acusação mais baixa que a maldade de uma mulher enciumada pode conceber.
Acusou Conceição de ter furtado o colar de pérolas da mãe falecida, que desaparecera semanas antes do aparador da sala. Eu não quero acusar ninguém, papai, disse com voz de quem sofre, mas ontem eu vi Conceição saindo da sala sozinha. Conceição protestou, jurou pela alma da mãe, mas sabia que palavra de empregada não bate palavra de filha de coronel. O delegado Raimundo Cabral, que devia favores ao coronel e usava o uniforme com a postura de quem sabe disso, estava na sala como se já soubesse que seria chamado. 2 homens seguraram Conceição pelos braços e a conduziram para fora. Ela não gritou, não chorou. Mas então os olhos encheram. Não de vergonha, de desespero pela injustiça. Quando seu genuíno chegou correndo até Joaquim com a notícia, o fazendeiro largou a ferramenta que segurava e olhou para o capataz com uma intensidade que o velho nunca tinha visto antes nos olhos do patrão. Ela roubou? Perguntou Joaquim. Eu não acredito que sim, respondeu o genuíno. Mas o delegado está do lado do coronel. Houve uma pausa. Joaquim olhou para a cerca que estava consertando, o trabalho de suas mãos. O mundo pequeno e controlável que havia construído ao redor de si mesmo nesses 3 anos de luto. Depois largou tudo isso. Mandou seu genuíno partir naquela hora para a cidade de Campos Verdes, encontrar um homem chamado Manuel Torquato que frequentava os jogos de baralho do Benedito Fontes, irmão de Mariana, e descobrir se havia dívida de jogo e se o colar havia aparecido por lá. Naquela mesma noite, Joaquim foi à delegacia com o chapéu na mão. Gesto de quem ainda respeita as formas mesmo quando vai contra elas. O delegado Raimundo resistiu um pouco, mas deixou que falasse com a presa. Joaquim se aproximou das grades. Conceição estava de pé quando o viu, e a surpresa de quem não esperava a visita empurrou o choro para baixo. Conceição, ele disse baixinho. Eu sei que você não fez isso. Ela olhou para ele com os olhos cor de mel carregando uma pergunta. Como é que você sabe? E por que isso importa para você? Não fiz, seu Joaquim. Juro pela alma de meu pai. Ele disse que precisava de uma noite para provar e perguntou se ela aguentava. Conceição olhou para as grades, para o chão de terra, para a escuridão além da janela pequena. E então olhou para ele. Toda a minha vida eu aguentei o que precisava. Mais uma noite não vai me quebrar. Seu genuíno chegou antes do amanhecer com um envelope no bolso. O colar havia sido penhorado numa casa de câmbio em Campos Verdes por Benedito Fontes para pagar 300 mil réis em dívida de baralho. Havia o recibo com a assinatura dele. Havia a declaração do Manuel Torquato, que testemunhou a operação com os próprios olhos. Joaquim examinou os papéis à luz do candeeiro. Dobrou-os com cuidado e os colocou no bolso do paletó. A verdade estava guardada no bolso de quem quis saber, disse para si mesmo. Ninguém em São Bento do Cerrado jamais esqueceria aquela manhã. A delegacia estava mais cheia do que deveria para um dia comum. Meia dúzia de homens da vila de passagem pela calçada, esticando o pescoço. O coronel Avelino havia chegado cedo, convocado pelo delegado que sentiu que algo estava para acontecer. Mariana estava ao lado do pai, vestida de branco, cara de inocência calculada. Joaquim Pedreira entrou sem pressa e sem grito, com o passo de quem sabe onde vai e sabe o que carrega. O silêncio mudou de temperatura quando ele entrou. O coronel disse que aquilo não era assunto seu. Joaquim respondeu sem parar de andar e sem elevar a voz. Com respeito, coronel, é sim. Parou em frente à mesa do delegado. Tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa com uma calma que foi mais eloquente do que qualquer grito. O colar de pérolas foi penhorado por Benedito Fontes numa casa de câmbio em Campos Verdes, para pagar 300 mil réis em dívida de baralho. Aqui está o recibo com a assinatura dele. E a declaração do Manuel Torquato, que testemunhou a operação. O delegado pegou os papéis. Leu. O rosto foi perdendo cor como roupa lavada muitas vezes. O coronel avançou para ver os documentos, parou quando viu a letra do filho, parou de vez quando viu a assinatura. Mariana ficou muito quieta. Então Joaquim virou para o delegado e disse: solte Conceição Barros agora. Ou o próximo documento que assino é uma queixa contra o senhor por cumplicidade em falsa acusação. Tenho advogado em Teresina que vai gostar muito dessa história. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. O delegado Raimundo se levantou, foi até a cela, e o barulho da chave na fechadura foi o som mais claro que São Bento do Cerrado ouviria naquele ano. Conceição saiu com a mesma postura de quando entrou. Costas eretas, olhar firme. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem Joaquim. Ele estava parado na entrada do corredor. Não como quem conduz, nem como quem salva. Estendeu a mão. Apenas a mão como quem diz: você escolhe se quer andar ao lado de alguém.
Conceição olhou para a mão, para o rosto dele, para a porta aberta além dele, e colocou a mão na dele. A cidade inteira que estava espiando pela janela da calçada assistiu. De volta na sala, o coronel Avelino segurava o recibo com a assinatura do filho e o lia e relia como se cada leitura pudesse mudar o que estava escrito. Mariana recuou 2 passos. O branco do vestido parecia acusá-la. O coronel virou para ela e disse muito quieto: "Você sabia." Não era uma pergunta. Mariana começou a tremer. "Papai, eu só queria." Ele levantou uma mão e ela parou de falar. "Cala a boca." Era a primeira vez em 23 anos que ele dizia isso para ela. Nos dias seguintes, o advogado leu os termos no cartório, enquanto o coronel assinava documentos com a mão que não parava de tremer. Mariana responderia processo criminal por calúnia. Benedito deveria restituir o colar e apresentar-se à autoridade competente. O delegado Raimundo estava suspenso por uso irregular do cargo. Benedito partiu antes do amanhecer de um dia e não voltou. O coronel deserdou a filha formalmente, cumprindo ele mesmo a sentença que a moral lhe cobrava. Mariana foi morar com uma prima em Teresina, longe de onde seu nome ainda significava alguma coisa. Em uma semana, o coronel perdeu o que havia levado décadas para construir em reputação, e não há dinheiro que compre de volta o nome limpo. Dona Braulia, na venda, contava e recontava a história para quem passasse, mas desta vez com um tom diferente. Não de fofoca, de testemunha. Semanas depois, a primeira chuva verdadeira em 2 anos caiu sobre São Bento do Cerrado. A velha gameleira, na entrada da fazenda Vale das Promessas, se cobriu de flores amarelas como nunca havia feito em memória de ninguém. Na varanda, ao entardecer, Joaquim e Conceição sentavam lado a lado. Ela trabalhava agora nas contas da fazenda. Descobriram que sabia fazer cálculo, que o pai lhe ensinara aritmética antes de morrer. E seu genuíno dizia para quem quisesse ouvir que ela era melhor nisso do que qualquer um que já viu. Joaquim olhou para o horizonte um longo tempo antes de falar, e quando falou foi sem rodeios e sem poesia calculada. Eu não te quero por pena, nem por dívida, nem por obrigação. Te quero por escolha. E se você me quiser, que seja também por escolha, não por gratidão. Conceição ficou quieta, não a resignação de antes, mas a consideração de quem pensa de verdade. Olhou para as flores amarelas da gameleira. Depois disse: então fico, por escolha. Ele não sorriu da maneira exagerada que os filmes ensinam. Apenas respirou fundo, devagar, como quem estava segurando o ar há tempo demais. Casaram-se em cerimônia simples na mesma capelinha ao lado da qual Conceição havia sido humilhada meses antes, agora cheia de flores silvestres trazidas pelos moradores da região que foram um a um sem serem chamados, porque esse tipo de coisa pede testemunha. Seu genuíno ficou na primeira fila com o chapéu nas mãos e os olhos com aquela umidade específica dos homens velhos que não choram, mas estão muito perto disso. Dona Braulia chorava abertamente por todos que não queriam admitir que estavam chorando. Quando Conceição entrou com o vestido de algodão branco que ela mesma costurou, a nave ficou em silêncio por um segundo. Não porque ela fosse diferente do que era antes, mas porque finalmente todo mundo a estava vendo. 6 meses depois, a fazenda Vale das Promessas havia expandido não apenas em terras, mas em gente. Joaquim contratara 3 famílias de peões que o coronel havia dispensado, pagando o dobro do que recebiam antes. Conceição, agora Conceição Pedreira, gerenciava as contas da fazenda e às terças e quintas dava aulas de leitura e aritmética para as crianças da região numa sala que Joaquim construíra nos fundos da Casa Grande. Ela escrevia no quadro negro com a mesma mão que servira café por anos. A gameleira continuava florescendo. E quando alguém passava por aquela árvore e perguntava por que ela havia florescido depois de tantos anos sem florescer, os mais velhos respondiam sempre a mesma coisa. Às vezes, a terra só precisa de alguém que a veja de verdade para dar o que sempre teve para dar. Porque uma comunidade só merece esse nome quando protege quem não tem voz para se proteger. E o primeiro ato de coragem de um homem não é enfrentar inimigos, mas reconhecer a dignidade de alguém que o mundo inteiro decidiu ignorar.